Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Você não precisa de mais marketing, você precisa de um comercial forte e estruturado para que você tenha mais previsibilidade, escala e lucro no seu negócio. Hoje nós iremos abrir a Caixa Preta. Nós iremos falar como nós fizemos em 9 meses o faturamento de, vou ler aqui para pegar o número exato, 5.321.726,86 com, pasmem, apenas 157.945,94 de investimento em tráfego. Calcula o ROAS aí que tu vai ver quanto que nós fizemos. Hoje é o dia de abrir a Caixa Preta. A gente vai revelar aqui os bastidores. Mas antes, eu vou te fazer aquele pedido especial que você já sabe qual é? Curtir, clicar no joinha, deixa o seu comentário, escreve qualquer coisa aí, porque quando você escreve, o Instagram entende que esse vídeo é relevante, aí mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Compartilha esse podcast, que você tem amigo empresário aí que está precisando melhorar faturamento, escalar o negócio. E se inscreva no canal também e ative notificações. Toda terça-feira, às 20h30, tem vídeo novo aqui no canal. E se você quiser maratonar, o nosso conteúdo tem mais de 30 episódios de podcast para você estudar, aprender, desenvolver, evoluir aí no seu negócio com o seu time comercial. E ao meu lado, o meu sócio Vinícius de Sá. Fala, Yuri! Pô, que legal falar do nosso resultado. E o que você, empresário, pode extrair desse bom resultado, eu acredito que é um bom resultado. A gente está ainda sonhando com os 10 milhões no primeiro ano, a gente não perdeu esse sonho, é uma marca ótima. Se não bater, tá tudo bem, a gente sabe que a gente construiu até então. Se bater mais, melhor ainda, nada impede, né? A gente não tem teto para isso. E eu quero que você aprenda como é que a gente pensa, o que a gente fez, né, Yuri, para bater esse resultado que para muita gente é muito, para outras pessoas é pouco, mas para uma empresa em 9 meses, né, são os primeiros 9 meses, né, Yuri? Não são em 9 meses, são os primeiros 9 meses. Então a gente tem que parar para fazer produto, para fazer playbook, para contratar gente, e a gente vai te dar um insight como é que a gente foi rápido e preciso nesse tempo para você extrair para o teu negócio. Antes, deixa eu contar bem brevemente como nasce a Full Sales, tá? A Full Sales, ela nasce ali em agosto de 2023, onde o Vinícius, ele foi fazer uma palestra, basicamente, um dos nossos mentores, né, o Fábio, eu gosto de honrar o nome dele porque é um cara brilhante, Fábio Soares, ele, um dia antes do evento dele, ele simplesmente quase morreu. E aí, um dia antes, nós tivemos um encontro de um grupo de network, de negócios que nós fazíamos parte, e perguntaram quem queria compartilhar algo. E aí o Vinícius levanta e vai compartilhar. Quando o Vinícius volta, sai de lá, o cara entendedor demais sobre processos, times comerciais, já fazia isso há mais de 10 anos, no negócio dele, de muito sucesso. Todo mundo perguntava, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? E eu me lembro, Vini, que lá você sentou do meu lado e você falou assim, cara, vamos abrir uma empresa disso? E eu falei, não, Vinícius, tô escalando aqui, a formação Closerag, tô focado aqui e tal. E aí a gente ficou junto naquela imersão, né? E o Vinícius ficou ali. Aí, cara, vambora. Aí a gente voltou pro Rio, e aí começou a empresa, ele e um outro sócio, que hoje não tá mais. E aí começa a nossa história ali na Full Sales. Em agosto, primeiro mês, a gente já faz o faturamento ali de 627. E hoje, a gente já está esse faturamento de mais de 5 milhões, 5 milhões e 300 e por volta de 33 pessoas na equipe. Eu confesso que eu não sei mais quantas pessoas tem na equipe, eu tenho que contar, porque eu não sei, porque todo dia quase entra gente, né? Hoje entrou mais uma Social Media Senior e é louco, né? Porque esse resultado é surreal, Vini. Eu confesso pra você que se tu falasse pra mim que daqui a 9 meses a gente teria alcançado o faturamento de 5 milhões com 34 pessoas na equipe, cara. 5 milhões e 300 de alguma coisa ainda. Eu não, assim, eu confesso que eu ficaria aqui. Será? E aí hoje a gente tá alcançando. Vini, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O que tu acha? Eu nunca te fiz essa pergunta. Mas o que tu acha que foi o motivo que essa galera pode modelar, mas qual você acha que foi o principal motivo
da gente ter feito esse resultado em 9 meses? Se você pudesse falar um. Cara, vamos lá. São... um. É um. Eu sei que são vários. Não, vou melhorar. 5. Tá, vamos lá no meio termo, então, 3? 3, Que tá. aí, se eu lembrar, eu vou falando 5. Cara, primeira coisa, a gente já tinha experiência, cara. Então, já sabia jogar o jogo. Quando você aprende a jogar o jogo, velho, quando você fazer de novo, é mais rápido. Por isso que tem muito milionário, bilionário que perde tudo e daqui a pouco o cara recupera ainda maior, porque ele sabe fazer. Então, a gente fez esse tempo, mas a nossa experiência já era muito maior, né? Então, quando você aprende a fazer, e a gente não investiu R$1 na empresa, não pegou assim, vamos abrir uma empresa, não, cara. A gente abriu uma empresa com conhecimento e aí o próprio dinheiro que a gente gerava pagava os funcionários, o investimento, e a gente fez a bola girar do zero. A gente montou um negócio do zero apenas com conhecimento. Claro, verdade. A gente não foi pelado, assim, que nem aquele tem um Undercover Billionaire. Não, tem o Undercover Billionaire, que a pessoa perde o networking, recebe só $100 e um truck, né, uma caminhonete. Eu aconselho você a assistir, tá? Prime Video, em português Em inglês é Undercover Billionaire, não sei como é que é em português. Em português Undercover quem quer ser um bilionário? Disfarçado. Não. Alguma coisa bilionário. Mas enfim. 90 dias para ser um bilionário, alguma coisa assim. Que legal. E aí a gente tinha nossa networking, a gente tinha até equipe que a gente podia contar, então a gente não começou do zero, equipe, assim. Não, eu trouxe alguma... É verdade. Mas só que, cara, a gente tava num grupo de negócio de alta elite, né? Pra estar naquele grupo de negócio, você tem que desembolsar 7,5 por mês, né? 7.500 por mês ou 10 mil por mês. Era aquele nível. Então, quando aconteceu esse fato, eu palestrei sobre isso, eu tive uma impressão interessante, que o pessoal grande, né? Ou seja, porque aquele era um ambiente de gente grande, de muito faturamento, veio falar comigo, nossa, o que você faz é extraordinário. E aí, 2 pessoas vieram falar, foram 2 clientes que a gente fechou um contrato de R$200 mil, né? Verdade. A gente começou grande, com contratos altos. E aí, a gente tinha alinhamento dos sócios, a gente tinha know-how e vontade de fazer acontecer. Eu e o Yuri, a gente tem praticamente a mesma idade, tem praticamente as mesmas ambições, e a gente estava disposto a se doar para algo e a gente se complementava. Ele tinha formação para vendedores e eu tinha, na minha empresa, um know-how que eu conquistei de estruturação comercial. Então, vendas com estruturação comercial, a gente empacotou isso e criou uma empresa. E, claro, a logo foi rápida, o nome foi rápido, foi tudo rápido, assim, ó. Cara, tem que fazer o nome. Qual que é o nome? Pá. Tem que fazer a apresentação. Pá. Tem que fazer pá. Vendo. Só que a gente já tinha confiança no nosso taco. Então, cara, tá no ambiente certo, já ter o know-how e ter a ambição. Isso foi o terreno super fértil para ter esse resultado. E, como eu falei, a gente está projetando, a gente está querendo um negócio que ele se projeta para 40 milhões no segundo. Vinícius, não é muito ousado? É muito ousado, mas a gente, com o que a gente ensina de estruturação comercial com a empresa que ela é duplicável, eu acho que é só pegar nosso negócio e dar Ctrl+C, Ctrl+V de novo, aí ele dobra de tamanho. Para quadruplicar, Ctrl+C, Ctrl+C de novo e quadruplica, porque ele é feito nesse tipo de engenharia. Então a gente escolheu um veículo, Yuri, que ele não tem entraves. A gente desenhou um projeto que não tem entraves. Tem muito negócio que entra com entraves, com gargalos. Ele é concebido com gargalos. Então, ele já é concebido para ter um platô. Se, por exemplo, a gente criasse uma clínica, digamos, e essa clínica a gente não tivesse um investidor para ela, como é que a gente escala para 10 clínicas? Só se a gente pegasse dinheiro no banco. Então, tem alguns negócios que tem entraves. Está tudo bem. Se eu te fizesse um business de clínica, eu ia fazer um business da seguinte maneira: eu ia fazer 2 clínicas super boas, ia fazer um processo comercial digno, assim, um processo de entrega digno, um processo de experiência exemplar, ia pegar uma apresentação para investidores, ia fazer algo diferenciado e usar a estratégia do Oceano Azul, ou seja, como eu posso melhorar esse produto para ser diferenciado de todo o resto, ia pegar uma apresentação e ia bater na mesa de investidores para crescer dessas 2 para 20 clínicas, porque a receita que elas iam gerar não iam conseguir alimentar algo acelerado. Então esse é outro negócio que dá para ser feito com escala, mas o nosso negócio tinha pouco entrave. A gente fez um negócio com pouco entrave, ou seja,
muito duplicável. Por isso que a gente conseguiu replicar ele e a gente tem ainda um potencial de replicação ainda maior. Eu acho que eu acho que foram dois principais motivos que fez a gente crescer dessa forma. O primeiro é que a gente tinha que fazer dar certo. A gente queria muito fazer o negócio dar certo, né? E aí conecta com a ambição. Tipo, vamos fazer dar certo. A gente deu all-in, né? Você deu uma pausa, teoricamente, da sua operação da propriedade. Deixa eu falar disso aí depois. Eu dei uma pausa da minha formação e a gente focou em um único lugar. Então eram 2 sócios 100% focados em uma única direção. Nós tínhamos um terceiro na época que não estava com o mesmo foco e saiu, mas eu e Vinícius a gente estava olhando. Eu e Vinícius a gente estava olhando para o mesmo lugar, sabe? E isso foi um dos motivos. E o segundo motivo, eu vou falar daqui a pouco, eu vou deixar você complementar o que você quer complementar, depois eu falo qual é o segundo motivo, porque aí a gente já vai para outra vertente e eu acabo. Poxa, mas pode legal, falar. Cara. Então, eu tinha uma operação, cara, que vendia, cara, batia 2 milhões por mês. Mas eu tenho um negócio de fração imobiliária que eu fiz um modelo de negócio que, em vez de gastar 25% de custo de venda, gastou 9%. Porque esse modelo é feito no offline. O que eu fiz? Eu digitalizei, fiz um time de vendas que atendia online, com anúncio, com tráfego, com funis em alta performance, cara. O que a gente fez foi muito estratégico. Só que eu era um comercializador. Eu tinha um incorporador e eu tinha que fazer todo o investimento, olha como é que era. Eu tinha que fazer todo o investimento, eu tinha que correr todo o risco, eu tinha que fazer todo o trabalho. E ele ficava com, de R$1 de lucro que eu gerava para mim, ele ficava com 19. Ou seja, de 21 para mim, 19 para ele. Eu tendo todo o risco. Por quê? Porque o meu modelo era tão avançado nesse termo que o cara falava, cara, mesmo eu validando, né, batendo assim mais resultado que ele estava batendo, eu tinha ainda um negócio de ser inovação demais. E aí, eu sempre entrei nessa posição querendo migrar para ser incorporador. O que é o incorporador? O cara que é o dono da obra. É o cara que faz o projeto. Eu trabalhava para ele, mas só que era injusto. Em vez dele investir, que era o tradicional, o incorporador investe na comercialização e ela vende. Eu não. Eu tinha que, já que é novo, né? Eu tenho que investir do meu próprio bolso, meu próprio risco. Mas isso também teve muito a ver com ego, Yuri. De eu falar, quer saber, eu consigo carregar, eu posso correr uma maratona com 2 bolas de ferro na perna e posso ganhar de todo mundo. Aí, cara, por ego. Pô, se você corresse bola na perna, aquelas bolas de metal de prisioneiro, sabe? E eu queria mostrar, e eu realmente fui muito eficiente. Só que eu tinha uma barreira do seguinte, cara, eu investi em tráfego, mas só que eu tinha um modelo que o cliente pagava na conta dele e ele me repassava em 90 dias. Dava um descaso de caixa bizarro, ou seja, eu tava correndo uma maratona até ganhando descalço contra gente com tênis e com 2 bolas no pé, e muitas vezes era para provar o quanto eu era competente, porque eu tive uma autoconfiança em mim, eu sempre tive essa autoconfiança em mim, mas chegou no nível de que eu achei que era tão Superman que até eu me colocava para fazer isso. Só que ainda assim eu sabia que isso era um momento temporário até eu fazer minha incorporação. Mas isso era uma coisa tão sufocante, cara. E, cara, dava um dinheiro, 110 mil de reais de faturamento para uma equipe que eu pagava 20 mil, que eu tinha que pagar pouco, porque era uma condição inóspita. Então eu ganhava bem. Mas ele me travava muito, porque eu podia crescer muito mais para 5 milhões no mês, para 10 milhões no mês, que é o nosso planejamento agora, se eu fosse incorporador. E eu ia para incorporador. Mas continuar, né, apostando ficha em vender aquilo não era interessante. O que eu fiz? Olhei para Full Sales, usei todo o conhecimento tirei aquelas bolas de ferro do meu pé e até falei para você, Yuri, cara, primeira vez que eu vendo um produto meu. Porque o primeiro milhão que eu fiz lá com 25 anos, cara, 1.275.000 na pessoa física, eu fiz com uma empresa de aluguel por temporada, ou seja, o apartamento não era meu. Eu vendia o produto de outra pessoa. Eu criei business de venda completamente.
E olha que... E até entrega eu tinha que pegar, porque o meu pós-venda, eu vendi e tinha um pós-venda surreal. Por que eu tinha um pós-venda surreal? Porque era muito lucrativo ter um pós-venda surreal. Você cuidar do seu cliente é a melhor estratégia também. O produto, eu escolhi um bom produto, né? E fiz uma boa estratégia de pós-venda. Então, cara, eu tive uma agência de aluguel de temporada com mais de 800 propriedades antes desse negócio de venda de fração imobiliária. E aí, na Full Sales, eu pensei, cara, primeira vez que eu tenho meu próprio produto. Porque eu sei quão importante é a estratégia de produto para o crescimento de uma empresa. Tá aí o exemplo da Apple. Ela ganha porque ela tem o melhor produto e 80% da lucratividade do mercado, 85%. E aí eu falei, cara, vou sair desse ambiente, pausar essa comercialização. Quer dizer, eu fui pausando, né? Fui vendendo, fui tirando. Cara, tava dando um resultadinho lá sem depender de mim. E aí eu tô migrando, a gente tá migrando para uma incorporação. Uma incorporação de 300 milhões de VGV. E a gente está disposto a jogar um jogo grande. E tudo isso que a gente está fazendo na Full Sales vai servir para lá. Porque os processos que a gente desenvolveu, para a gente e para outros, isso tem um equity absurdo. Absurdo. Então eu fiz tudo isso que eu sabia fazer, fiz do zero. Agora gerei mais relacionamento. O relacionamento que está gerando é absurdo. A gente tem clientes que faturam mais de 100 milhões por ano. A gente tem clientes super conhecidos, a gente tem clientes super conectados, que agora conhecem a gente. Então, indo para essa nossa incorporação, agora vai explodir muito mais, porque eu dei uma pausa para levantar a Full Sales, uma perna muito forte, que é um business muito foda nosso. É um business que, cara, daqui a pouco tem um equity absurdo. É um business que, cara, pode bater 10 milhões, eu ainda não desacreditei de bater 10 milhões no primeiro ano. E, cara, pode bater 40 no segundo ano. E aí, voltando para o segundo ponto, né? Sobre... A gente estava tão decidido a dar certo, Yuri, eu e você, que até quem a gente chamou que tinha competência não estava tão decidido, a gente tomou a decisão rápida. Não foi rápido de, deu mole, corta a cabeça. Deu mole, feedback, deu mole 2, feedback 2, deu mole, cara, daqui não passa. Se passou daqui, não tem o que fazer. E aí a gente agiu certo, porque se tivesse ainda, a gente não teria batido o resultado que a gente bateu. Então a gente teve que, cara, a gente vai tomar duras decisões para fazer isso aqui acontecer. Exatamente, Vini. E aí fica um ponto importante, né? Não tire aquela pessoa que não está alinhada com o que você quer e com o futuro que você quer alcançar. Né? Esse é o ponto muito importante. Agora, um outro ponto, Vini, que eu acho que foi um outro ponto que fez com que a gente batesse esse faturamento, cara, foi ter acesso a estratégias comerciais, processos, e naquela época ainda não time, né? Time foi depois, né? Quando a gente começou a ganhar escala, que a gente começou a construção de time. Você tinha um time na propriedade, mas quando a gente começou, né, que começou ali, 627 mil no primeiro mês, não tinha um time ainda. Era eu e você, né, prospectando e fazendo venda, né, nesse primeiro momento. Então, o que possibilitou a gente a ter esse faturamento foi ter acesso a estratégias comerciais. Olha que interessante. Hoje eu entrei na call, um cara, o Fernando me chamou, um cara, o negócio do cara top demais. Sabe qual é o negócio dele? Ele trabalha com telemedicina. E ele tem um produto, olha só, ele tem um produto que é telemedicina para as empresas. Você paga R$50 por colaborador como benefício e a pessoa tem acesso à telemedicina. Uau. Com 21 especialidades. Uau. Ou seja, R$50 por pessoa e é um benefício que você dá para o seu time para que a pessoa possa ter um atendimento. Se passar mal. Uau, o contrato é para você. Não, na hora eu fiz o cálculo. Tipo, R$1.500. Na hora eu fiz o cálculo. E eu falei, cara, que negócio que você tem? E ele, cara, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um time, custo. Eu falei, calma, meu cara. Nesse primeiro momento você só precisa de um hunter. Só isso que você precisa. Ou seja, a estratégia comercial, sabe? A estratégia comercial foi o que fez a gente escalar muito rápido. Né? E muitas dessas estratégias que a gente ensina. Né? Por exemplo, que o Gui, que vende para incorporador, inclusive. A estratégia vem antes do time, com certeza. Exatamente. Então, você ter acesso a estratégias comerciais para que você possa alavancar o seu negócio, estratégia de indicação, estratégia de embaixador, estratégia de social selling, estratégia de hunter, que é a prospecção outbound, foi o que fez a gente ter esse crescimento absurdo. Então, por isso que a gente tem um ROAS alto. Por que a gente tem um ROAS alto? Porque a gente sabe executar estratégias que não demandam de investimento de tráfego.
Por Cara, isso que a gente foi conseguiu muito bom. sem botar dinheiro. Né? Que foi o que tu falou. Eu fiz um treinamento hoje, cara, sobre indicação e recompra, que a gente eu gravei outro podcast contigo recentemente que eu falei sobre o ouro tá na base de clientes. Uhum. E quando você tem uma estratégia que extrai da base, gera muito resultado também. A gente começou com prospecção, cara. A gente não começou com com funis, com site. A gente não tinha nem site. Tinha uma apresentação bem feita, um produto bem feito e um know-how técnico de vendas e prospecção. O que é prospecção? Gerar agendamento do zero. Então, eu criei uma lista de nomes, tá? Como é que isso você pode anotar para criar uma empresa? Eu criei uma lista de nomes, acho que 20 pessoas. Criei produtos de 250 e 20 mil para iniciar, por exemplo. E aí, dessas 20 pessoas que eu trabalhei, eu agendei 17. Com estratégia de agendamento. Agendar é uma arte. A gente ensina muito agendamento. Existem técnicas, Yuri, que a pessoa não consegue fugir do agendamento contigo de jeito nenhum. Ela fica até, cara, esse cara conseguiu me agendar. Eu queria dizer não pra ele, mas mesmo assim... Deixa eu te falar um negócio. Se o Vinícius tentar te agendar, ele vai te agendar. Não, aí a pessoa vai saber, vai se defender. Se defende não, uma hora vai sair correndo, vai tirar... E se você agendar, você vai dar graças a Deus. Cara, que loucura. E é muito engraçado, eu pego assim, cara, eu vou agendar com certeza. Aí eu mostro assim, tá agendado. E agendar é tão importante quanto vender. Por quê? É mais importante às vezes, né? Total. Porque você tem que... Como é que você gera venda? Fechando a call. Se você não tem a call, você não tem zero de possibilidade de venda. Zero. E aí eu tinha uma lista de nomes, né? E depois foi adicionando mais gente. Mas depois daquela lista de nomes que eu peguei, de 20 pessoas, eu agendei 17, fechei 6 naquele mês. E depois eu fechei mais 3 que aconteceu, né? Ao longo do caminho. 3 a 4, ou seja, de 20 contatos fechei 10. E gerei naquele momento 560 mil reais de vendas. Com uma estratégia de começar um negócio, só que com um bom produto, um produto caro, porque eu já tinha expertise, por isso que eu falei que não começou do zero, porque eu já tinha expertise. Eu não tinha nenhuma empresa, nenhum site, mas eu tinha a experiência que foi traduzida numa apresentação. Eu já fazia para o meu negócio apresentações de alta performance. O meu negócio, ele tinha uma característica de vender todos os produtos em uma ou 2 calls. A gente já tinha esse domínio de vendas, é um processo de alta performance. E por isso que a gente conseguia, mesmo naquelas situações inóspitas, sobreviver, porque a gente tinha um processo de vendas muito aguçado. Por isso que eu tenho na minha palestra, Yuri, um slide do Goku, do Dragon Ball Z, que ele treinou na gravidade 100. Talvez quem é da nossa geração sabe o que é. Então era um anime que o cara ele treinou numa gravidade 100 vezes maior, porque quando ele foi para a gravidade normal, ele estava muito mais forte, porque ele se condicionou a uma dificuldade tremenda. E legal. Uma das coisas e outra frase que eu uso muito na Napoleon Hill é: toda adversidade tem uma semente de benefício equivalente. Tudo isso que eu passei de dificuldade de modelo de negócio fez eu aguçar muito todos os processos comerciais. Cada oportunidade eu não podia perder, porque elas eram menos frequentes para mim. Então, o modelo de fechamento tinha uma apresentação, cara, de cair o queixo. O pessoal via a minha apresentação e falava: onde você conseguiu esse designer para fazer essa apresentação? É uma apresentação que eu treinava o time convertia 40%, 35% para produtos de 100, 80, 60 mil reais, que eram frações imobiliárias. Isso pela internet, que o pessoal falava que era impossível fechar. Então eu sabia esse know-how de fazer uma apresentação, eu montei um discurso lógico, eu estudei muito copywriting, ou seja, eu fiz bons produtos com boa experiência, com boa apresentação, agendei você, fechou muita das vendas, isso foi incrível, achar alguém tão bom de vendas quanto eu. Para mim, cara, seria uma raridade. E isso foi uma grande vantagem nossa, que eu falo o tempo todo para você, a gente esqueceu aqui. Falei, como é bom os 2 sócios, também, né? A gente tem o Matuta, que é sócio também sabe fazer venda, mas os 2 sócios sabem fechar venda muito bem. Isso ajudou muita gente, porque a gente conseguiu vender, e vender trazer caixa. Vender contratava a gente, vender e conseguir investir numa imersão que a gente investiu quase 150 mil para fazer. Isso que a gente foi econômico, daria para gastar 250. E a gente vai gastar na próxima ainda mais. Então vender traz caixa para a gente melhorar o produto, para a gente contratar mais, para ser mais eficiente. Então esse nosso início, a gente deu sorte, cara, os 2 sabiam vender, os 2 conseguiam gerar agendamento e venda ao mesmo tempo.
Então, saber vender, cara, se você pagar 100 mil reais para saber vender, meu irmão, isso retorna sempre. Porque você pode criar num mês, o primeiro mês, 627 mil em vendas. Cara, se você tem um conhecimento que gera no primeiro mês de uma primeira empresa, 627 mil em vendas, meu amigo, cara, quanto que você pode pagar para isso? Muito. Então, a gente teve um know-how adquirido de muita venda, muito treinamento, muita prática. Boa. Isso fez a gente crescer tanto. É aquela parada, né, Vini? Se você não é a pessoa de venda, tem um sócio que é a pessoa de venda, né? Quem fala isso é o Flávio Augusto, cara. Flávio Augusto, verdade. Eu tava Flávio tentando lembrar Augusto quem falar. é bilionário, sabe qual é a única skill que ele domina de fato? Venda. Ele fala, cara, eu domino venda. Eu não sabia nem falar inglês. Eu contratei bons professores, sim. Eu contratei os melhores professores. Mas eu não sabia uma palavra de inglês. Eu sabia venda. E ele não é bilionário à toa. E outras pessoas que a gente... Cara, eu assisto. Hoje eu assisti uma entrevista de 2 empresários grandes. Eu assisto o tempo todo. E é padrão, cara. Cara, saber vender, saber estruturar, treinar um time de vendas é o segredo para você chegar longe. E claro, ter uma solução boa, sempre aperfeiçoada, que assim, a Apple tem, que a gente vê em outras pessoas também, grandes empresários falando, o produto tem que ser também, o produto e vendas tem que ser seus pontos principais. Interessantíssimo. Vini, tem algum recado? Yuri, quem está aqui vendo esse podcast, você quer acelerar também, você tem mais uma ferramenta para você poder contar aí para o seu negócio, que é o diagnóstico da Full Sales System 360. Esse diagnóstico é gratuito, é com especialista em mais de 150 horas em times e processos comerciais, formado na nossa metodologia, validado para dizer qual que é a alavanca que você tem, seja treinamento, implementação ou gestão de times, para você ativar essa alavanca agora, para tornar seu resultado ainda mais previsível, lucrativo e escalável. Para isso, basta apertar no segundo link da descrição, responder algumas perguntas, a gente chama para agendar esse papo e trocar essa conversa de como a gente pode te ajudar. Se no final da ligação a gente entender que algumas das soluções de treinamento, recrutamento, implementação ou estruturação comercial tem sentido para você, a gente vai ter o maior prazer de gerar essa solução personalizada. Então aperta no segundo link da descrição e faz a sua aplicação. Ou seja, você não perde nada em aplicar para receber um diagnóstico, para que a gente possa te falar o que você tem que fazer para aumentar as suas vendas na sua empresa. Perfeito. Vini, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você enxerga Full Sales daqui a 5 anos, cara? Pô, legal, cara. Tô enxergando 2 pela velocidade das coisas, né? Mas vamos lá. A gente tá falando de potenciais 10 milhões. Vamos correr atrás aí para bater. Segundo ano, eu tô muito convicto sobre algo próximo de 40. Legal. E a gente já tem planejamento no detalhe, Yuri, para 3 milhões no mês. Eu acho que o empresário que tá aí tem que fazer isso. Sabe como é que eu falei desses 3 milhões? Não foi da cabeça. Eu destrinchei em cada linha o que a gente tem que fazer para ter 3 milhões. Ou seja, quantos leads a gente tem que ter no mês, quantos agendamentos, qual a taxa de agendamento, qual a taxa de comparecimento, qual a taxa de conversão, qual o ticket médio, qual o tamanho da equipe comercial, qual que é o investimento em trave, qual que é o grupo, tudo. E não é nada assim. Quando você faz isso, você vê, cara, isso aqui não é de 3 milhões por mês, é só um número. E eu fiz outro exercício com o time, cara. 3 milhões por ano é uma coisa. 3 milhões por mês é muito melhor. Qual que é a diferença? Não é o valor, é só o tempo. Boa. Então você fazer no menor tempo aquilo que você já sabe fazer. Você atingir mais clientes que você atingiria no ano, você atinge no mês. É basicamente isso. Então, como eu vejo a Full Sales daqui a 5 anos, cara, eu vejo um negócio que vai estar já nos seus 100 milhões de reais, né, por ano, acima dos 100 milhões, quem sabe 150, e vai ser um negócio que a gente vai ter equity, vai poder vender, vai ser uma grande escola de estruturação comercial com formações. Temos a nossa formação de closer, de SDR que está saindo, a de head comercial, a de gestores comercial, tem toda a parte de capacitação profissional e tem a parte de estruturação que, cara, qualquer negócio precisa saber estruturar teu comercial. Qualquer negócio que não é uma loja de vender caneta,
né? Porque se você vender uma caneta, só tem uma fachada bonita, entre outros detalhes que eu não sei, mas escritório de advocacia, clínicas médicas, consultoria, vendas B2B, vendas de alto valor, fração imobiliária como eu tenho, plano de saúde, plano de seguro de vida, tudo isso que tem uma venda de mais valor, a gente consegue ajudar. É legal você falar, Vini, porque às vezes a galera tem a percepção assim, a Fuseus só ajuda empresas do digital por ser uma empresa digital? Não. A Fuseus ajuda qualquer negócio, qualquer empresa que minimamente venda algo. Ou seja, todas as empresas. Né? Se você vende serviço ou produto, a Fuseus consegue ajudar qualquer empresa, tanto da economia real quanto do digital. E nós temos uma força, Vini, sabe qual é? Qual? Muitas pessoas que estão ali na economia real, eles querem digitalizar o negócio e não sabem como fazer. E a gente consegue fazer isso. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Sim. Mas olha que curioso. Hoje a Jaque eu fui pro jantar de empreendedores e aí eu tava passando mal. Quando acabou, eu fui embora. E aí ficaram me procurando lá, porque o Alex me divulgou. E aí depois uma pessoa entrou em contato, a gente deu uma call pra Jaque. E a Jaque atendeu hoje essa pessoa. Ela tem uma empresa de contabilidade e recuperação de crédito. E ela atende, sabe como? De porta em porta. Caramba. De porta em porta. Caramba. Ela bate na porta das pessoas com um time pra conseguir contratos. E tem sucesso, assim. Tem um resultado legal. E aí ela me chamou. E aí a Jaque falou que mostrou pra ela o mundo. A possibilidade que ela pode fazer o negócio dela. E falou que ela ficou assim. Uau. Ou seja, um sistema digital. Digitalizar o negócio dela. Conseguir ser mais eficaz e mais eficiente. Sair da porta em porta e começar a ser mais eficiente. E aí ela trouxe uma proposta, por isso que a Jaque me chamou, me apresentou a proposta, eu disse não na proposta, falei, volta com essa aqui, se fizer isso aqui funciona pra gente, isso aqui não funciona. Mas muitas empresas estão passando por isso. Hoje eu atendi uma pessoa até que também está passando por isso. Né? Ela não tem funil de vendas. Ela não tem entrada de marketing. Ou seja, muitas empresas da economia real, eles têm esse gargalo. Não sabe como trazer leads para o time de vendas converter. A dificuldade, se eu parar para ver, a maioria das empresas que você atendeu em call de vendas, o problema é o mesmo. Pouco lead. E olha que interessante, eles têm um mundo novo, que é o funil digital, que é um funil com páginas, com vídeo. E a gente sabe vendas, mas a gente pagou tão caro, né, Yuri? Para aprender isso. Acho que eu e o Yuri juntos pagamos cerca de 300 mil reais para entender de estratégias até internacionais, eu diria assim, de criação de funil de marketing. E aí, esse é um passo fundamental. E a gente tem dentro do nosso programa, a gente tem esse domínio também. Porque sem geração de demanda para o time comercial, o seu time comercial vai dar menos resultado do que ele deveria. Claro, a gente tem funis comerciais e funis de marketing. Funis comerciais, indicação, prospecção, repescagem da lista, revenda, embaixadores, que são parceiros, são clientes às vezes, muitas vezes. Eu fiz uma reunião hoje cedo, olha que legal, né, cara? Eu estou investindo cerca de talvez 1 hora por dia para ajudar um negócio de clínica médica da minha futura esposa. E aí eu marquei uma reunião com um cara, que ele é personal muito bem relacionado no Rio de Janeiro, e fiz uma estratégia assim, seguinte, cara, você vai ser um parceiro, você vai ganhar tantos %, e você vai ganhar tantos % para trazer outros parceiros. Que eu não tenho tempo para ficar falando com mais de um, não. Vou falar com você, você vai ganhar isso aqui, você vai passar esse contato por SDR dessa forma, e a gente desse contato vai gerar uma venda. Isso eu fiz, cara, e já bati com essa estratégia aí, não sei quanto, cara, mas teve um embaixador que me gerou 3,5 milhões de receita só fazendo isso, sem investir nada. Então tem o funil que tu não investe nada, mas tem também os funis de marketing, como por exemplo de isca paga. Isso serve até para advogado, por exemplo. O que é isca paga? É você vender uma isca que atrai seu cliente ideal. Isso a gente está acertando muito nessa isca paga. É um dos pilares do nosso resultado também. Tem 2, né? Inclusive, bota aí nos comentários. Tem o Master Sales Script, que é um script perfeito de vendas, e tem o kit comercial. Que gestão comercial, todo o nosso processo comercial, treinamento de time de vendas, planilha de dimensionamento,
e outras coisas mais, Coloca como aí nos contratar. comentários, time. E aí, a gente tem a Escapag, ela atrai o cliente dela. Vou dar um exemplo, né? Digamos que eu venda direito tributário. E aí eu tenho um cliente específico que é a empresa que fatura mais de 2 milhões de reais. Como fazer um e-book assim? Digamos que eu estou vendendo e-book. Direito tributário definitivo. Como empresas de mais de 2 milhões de faturamento, mais de, 20 milhões de faturamento anual conseguiram reduzir até 47% no seu imposto, aplicando 5 pilares da estratégia tributária, não sei o quê. Então você cria uma isca, claro, eu fiz aqui em 10 segundos, dá para pensar em algo melhor, mas eu fiz uma isca que eu vou vender para uma empresa que fatura mais de 20 milhões vai se interessar, porque ela quer reduzir custo. Só que ela paga por isso. Qual que é a sacada de pagar por isso, Yuri? Primeiro, quando você investe em tráfego, você tem o seu dinheiro de volta. Então você investe infinitamente. E quando a pessoa paga por alguma coisa, ela dá muito mais valor do que gratuito. Então, se eu otimizar isso por muito tempo, a gente estava tendo isso, depois na escala descasou, mas por muito tempo o valor que a pessoa pagava era menor do custo de trazê-lo. Então a gente tinha lead de graça. Só que é um lead muito mais comprometido, porque ele já é um cliente. Qual que é o hack disso? Você vende para quem está em casa. Você vende dentro da sua casa, porque a pessoa já é um cliente, ela já confiou em você, já falou, cara, eu abri minha carteira para você. Então a sensação dela é diferente. Ela responde muito mais para outros produtos que você vai oferecer. Então um dos hacks, né, por exemplo, de advocacia ou clínica médica, ou serviço empresarial, ou venda desse cara que você falou de plano, né, que venda para a empresa, R$50 por colaborador para ter telemedicina. Se ele fizer essa isca, né, que não necessariamente é um e-book, às vezes é uma planilha, às vezes é um e-book, às vezes é um checklist, às vezes é uma ferramenta, às vezes é uma calculadora. Mini curso. Às vezes é um mini treinamento. Pois é, um mini treinamento. Então você atrai essa pessoa, ela paga um valor. E aí ela conhece você tem depois um funil de autoridade. O que é o funil de autoridade? Ela comprou, agora sim você vai contar toda a sua história, porque você tem a atenção dela, né? Ela acabou de comprar até o fora, que ela vai consumir de você, ou seja, você já colocou chip de autoridade nela. Quando você vai ligar para ela, vocês que são a maior autoridade do direito tributário, viu seu material, que legal. Aí você conversando com ela, poxa, mas como é que tá a tua empresa? Me fala do teu desafio. Legal, João. Eu acho que pode ser agregador você conversar com um especialista nosso, para você, além do livro, saber outras ferramentas que você pode economizar na sua empresa, que só uma visão personalizada pode ajudar. E aí você chama para uma call de vendas e no final você apresenta uma solução. João, para resolver esse teu problema tributário, lembrando, gente, isso aqui é um exemplo fictício, né? Estou criando agora. Para você resolver o teu problema tributário, a gente tem essa e essa solução. E a gente já ajudou mais de 200 empresas igual as suas a resolver isso aqui. O valor é esse e a condição é essa. Ou seja, você atraiu a pessoa para uma isca que já confiou em você, você não pagou nada para tê-la, e você tem uma call com um cara qualificado. Então, existem estratégias digitais para quem é do offline, cara, entrar de metralhadora em briga de faca. Literalmente. E quem é do digital, aprender estratégias também que o mundo offline usa há muito tempo, como indicação, prospecção, parcerias, revenda para base de clientes, por aí vai. Exato. E isso foi, inclusive, uma das coisas que a gente está fazendo agora, que vai ser responsável por a gente conseguir escalar cada vez mais. São os funis de vendas, né? Exatamente. A gente vai tentar implementar já no começo do semestre. Por que tentar? Porque a gente vai lapidar outras coisas antes, mas a gente vai implementar o sistema de prospecção, tá? Isso é top. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram, de maneira mais avançada do que a gente já implementou. Como eu já implementei antes, né? Eu já tive a empresa que eu fiz 12 milhões de faturamento no ano de 2016 e 3 milhões e meio de lucro, Yuri, foi 100% prospecção. 100%. 100%. E aí a gente vai reimplementar agora, né? Fiz na propriedadescompartilhadas.com também, fiz uma equipe de 7 hunters, né? Cara, a gente vendia mais de 1 milhão por mês só com prospecção. Caramba. E a gente vai reimplementar isso na Full Sales. E também a gente tem um funil, agora é um funil de indicação, né? Um funil de indicação e recompra
dos nossos clientes também. Ou seja, quais outras soluções, depois de eu vender uma solução para você, quais outras soluções eu posso vender que podem continuar te atendendo? Se eu te atendo bem, provavelmente eu não quero comprar de outra pessoa, eu quero comprar de você. Se eu tenho, por exemplo, algo para vender e você confia em mim, você vai me priorizar. E muita gente esquece disso. Então, o que eu posso criar para atender você, que é meu cliente, que você precisa? Vou dar um exemplo. O que a gente criou? A gente é uma empresa de comercial. O que a pessoa de comercial precisa? Precisa, às vezes, de um braço, uma assessoria de marketing performance. A gente criou esse braço de assessoria de marketing performance porque a gente domina isso e nosso cliente precisa. Ele vai preferir comprar da gente do que de outra pessoa que ele não conhece. Sabe uma coisa, um podcast que a gente pode fazer também, Vini? Acabei de ter uma ideia. Estratégias para o seu time comercial aumentar o ticket médio de vendas. Olha só. Boa, olha, né? boa. Muito bom. Boa. Vou mandar para a equipe. Mas Muito um bom. bom podcast para a gente gravar. Cara, satisfeito. Satisfeito também. Satisfeito. Com certeza a gente passou muitos insights aqui, né, de como a Full Sales ela cresceu e o que ela está fazendo para crescer e que você pode implementar no seu negócio. Né, que você pode implementar no seu negócio para que você possa ter resultados até melhores que nós temos. Pois é. Né? Então, essa é a estratégia que a gente está usando. Tem muito mais coisas. Algumas coisas a gente não pode falar ainda, mas futuramente vocês vão saber. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Então, muito obrigado por você estar aqui. Curta, comente, compartilhe, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Não esqueça também de estar aqui toda terça-feira às 20h30. Sai podcast novo aqui. Tem vários episódios interessantes que você pode assistir para aumentar a sua faixa. E lembre-se sempre, você não precisa de mais marketing, você precisa de um comercial forte e estruturado no seu negócio para que você tenha mais lucro, escala e previsibilidade, tá? Então, muito obrigado pela sua presença, uma ótima noite para você, para sua família, dá um beijo nas crianças e até semana que vem para mais um podcast Comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Show.